saúdo a todos que me acompanham nesse preciso momento com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Fala aqui com vocês o irmão Luís Cuyang, professor e teólogo, mentor deste projeto Provocações Teológicas. E novamente eu venho diante dessa tela para trazer uma provocação teológica que na verdade tem um tema. Na verdade não é propriamente um tema, apenas um recado aos jovens. Quero deixar aqui um recado aos jovens. Para tal eu quero basear o meu recado no livro de Eclesiastes, digamos assim, capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Em outras palavras, em palavras simples, este texto está dizendo: lembra-te do teu Criador na tua juventude, antes que passe essa fase da juventude e tu entres numa fase mais difícil, em que tu já não terás mais prazer de viver. Bem, o recado que eu trago para os jovens no dia de hoje leva-me antes a fazer uma referência dos municípios da província de Benguela, ou mesmo das províncias de Angola, de que houve tempo em que jovens estavam focados, estavam, digamos assim, determinados a envolver-se na obra de Deus, a dedicar-se na oração. Foi surgindo muitos pregadores, missionários, e não estou aqui para discutir se foi um avivamento, um despertamento ou não. Apenas fazer referência de que houve um momento em Angola em que os jovens estavam muito dedicados com a obra de Deus. Mas, após um tempo, os jovens começaram a trabalhar, os jovens começaram a casar, os jovens começaram a entrar nas universidades, e que mudou o paradigma. Os jovens hoje estão muito preocupados com outros afazeres e pouca atenção é prestada para a casa de Deus. E eu trago este texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que tu dirás, não tenho mais prazer na vida. Ora, nos é dito aqui por grande sábio Salomão, o homem que também já fora jovem, o homem que experimentou várias experiências da vida, vivenciou várias realidades, um homem que nasceu no berço de ouro, pois foi filho de um rei, o rei Davi, o homem que mais teve mulheres na Bíblia Sagrada, o homem que experimentou várias aventuras. Após ter vivido toda essa experiência e crescido, ele deixa um conselho sábio: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Olha, na fase da juventude, é o momento em que nós temos muita capacidade. Temos a capacidade física, a capacidade emocional, a capacidade, digamos, intelectual, para fazer coisas extraordinárias. Não é por acaso que vulgarmente diz-se de que os jovens são o motor, não é, da sociedade. Na verdade, os jovens fazem a sociedade funcionar, a força motriz de uma sociedade. Bem, os jovens, se fazerem o uso das forças, das capacidades que eles têm, na verdade, hão de se tornar muito destemidos. É só ver que geralmente as revoluções vão começando com os jovens destemidos, jovens dedicando-se fortemente aos estudos, dedicando-se fortemente na investigação, promover os direitos humanos, defender a justiça e a equidade. Os jovens têm muita capacidade para promover mudanças, para promover transformação. E quanto à igreja, o assunto não é diferente
jovens no decorrer da história da igreja tenham jogado um papel importante para o avanço missionário na terra. Porém, o fato de na juventude ser uma fase muito estupenda para fazer mudanças, Satanás vem investindo forte contra a juventude. Esta também é a fase em que mais as pessoas vão se perdendo. As pessoas vão ignorando as suas capacidades e assim cedendo às paixões da juventude. Vão se envolvendo com todo tipo de pecado e vão tornando os jovens fracos. Fechamos. Estamos numa sociedade em que o pecado já não é mais problema. A inversão de valor não é mais problema, não preocupa mais as pessoas. Hoje estamos sendo decepcionados por pessoas que mereceram que depositamos as nossas confianças. Hoje, aqueles que falam uma coisa no público vivem outra coisa no privado. Hoje, estamos diante de uma sociedade que promove a promiscuidade, a nudez, a impureza sexual. Hoje não está difícil para jovens terem acesso ao sexo ilícito. Porque a partir de um smartphone, a partir de um telefone, a pessoa tem acesso a todo tipo de asneira sexual. As pessoas andam pelas ruas e veem todo tipo de panfleto promovendo a promiscuidade. As pessoas estão sentadas no cadeirão assistindo a televisão e ali passa todo tipo de publicidade que tende a promover a promiscuidade. Então estamos diante de uma sociedade decaída, uma sociedade fraca, uma sociedade que perdeu referenciais, perdeu modelos, perdeu valores. E os jovens estão diante desta sociedade, estão se tornando cada vez mais fracos. Ao invés de fazer o uso das capacidades que foram lhes facultados por Deus, os jovens estão bebendo o pecado todos os santos dias. Os jovens estão indo atrás de entretenimento na igreja. Os jovens estão indo para a igreja em busca de todo tipo de prazer, menos a comunhão com Deus. Então, o meu recado para o jovem é este: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Que jovens evangélicos, que jovens que estão nas igrejas evangélicas em Angola possam lembrar de Deus e possam buscar o Senhor Jesus Cristo de uma forma destemida, de uma maneira a promover transformação dentro da própria igreja. Deixar de ser jovens fracos, jovens cegos e fazer o uso das faculdades que lhe foram providenciadas por Deus para glorificar o Senhor. Se nós fazermos o uso das nossas capacidades para nos aplicarmos nas coisas que o Senhor nos providenciou, nós teremos jovens promovendo transformação no meio da igreja. Hoje nós estamos na era do conhecimento, não se justifica tantos jovens analfabetos, tantos jovens sem capacidade crítica, tantos jovens com problemas básicos de teologia, tantos jovens analfabetos bíblicos. Não se justifica numa era do conhecimento. Hoje você não precisa viajar a um país estrangeiro, conforme aconteceu no passado, que para um jovem ser, digamos assim, bem aplicado na teologia, tinha que viajar ao Brasil. Hoje isso já não é necessário. A partir da sua casa você tem acesso às informações, você tem acesso ao YouTube, onde você pode ter acesso a vários cursos.
O indivíduo pode conhecer grego, hebraico, pode conhecer latim, ainda um pouco de aramaico. O indivíduo pode versar hermenêutica, mas os jovens não estão se dedicando nisto. Os jovens não estão frequentando a EBD, não estão frequentando os cursos de teologia. Os jovens estão frequentando os acampamentos, as partidas de futebol, menos se dedicar no estudo da palavra, menos participar nos encontros de oração, menos discutir assuntos sérios que assolam a igreja. Mas se nós olharmos para a Bíblia, para a história da igreja, jovens promoveram mudanças. Que tal a gente falar de Filipe? Filipe que pregou poderosamente em Samaria. E os demônios renderam-se diante da autoridade espiritual que o jovem Filipe tinha. O que falar de Estevão? Estevão, um jovem dedicado, que amava profundamente a Deus e pregou o evangelho a tal ponto que pediu ao Pai que perdoasse aquele que lhe estava apedrejando. Ele pregou de tal modo que promoveu melhor ira aos seus ouvintes, porque eles odiavam Cristo. E logo estavam odiando aquele que falava de Cristo com fidelidade. O que falar da história da igreja de David Brainerd? O jovem que morreu aos seus 29 anos de idade, porque deu a sua vida por missões, tendo ido nas aldeias, nos índios dos Estados Unidos da América. Um homem que hoje, o diário dele tem promovido mudanças, promoveu mudança na vida do William Carey. William Carey, um jovem também, um jovem batista inglês, primeiro missionário transcultural batista inglês, que teve que sair da Inglaterra para ir para a Índia. São jovens que promoveram mudanças. O que falar de John Wesley, o que falar de George Whitefield, jovens que dedicaram-se a Deus, não gastaram a sua juventude na promiscuidade. O que falar de Charles Adams Spurgeon, um jovem que aplicou-se tanto a Deus e foi considerado o príncipe dos pregadores. O que os jovens estão esperando hoje? Ao invés de envolver-se com a promiscuidade, com o pecado, com todo tipo de entretenimento que esse mundo tem por oferecer, deviam aplicar-se a Deus e serem bombas atômicas neste século para promover mudança, pois a igreja precisa de jovens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, jovens destemidos, jovens que amam a Deus. Seja esse tipo de jovem. Deus abençoe a você. Se você gostou desse vídeo, clique no like. Se ainda não se inscreveu-se nesse canal, faça isso agora. Esse canal Provocação Teológica visa promover um evangelho sólido, bíblico, escriturístico neste território Angola. Não deixe de seguir os nossos vídeos. Deus abençoe a todos.